Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e no vídeo de hoje eu quero bater um papo aí com você. Como é que a gente faz para evitar a tentação de entregar código sem testes de unidade? Tem algumas experiências que eu passei aí durante essas últimas semanas, quero dividir com você, quero saber sua opinião sobre isso também. Para começar, por que esse tema é importante? Por que é legal a gente bater esse papo e trocar essa ideia? Porque todo dev passa por isso, inclusive eu. Aconteceu comigo durante as últimas semanas e acontece constantemente. Não importa se você é júnior, se você é pleno, se você é sênior, se você tem grandes experiências, se você tem zero experiência, todo mundo acaba passando por isso. E muitas vezes não é só por preguiça. Eu sei que tem devs que têm sim preguiça de entregar, devs que são mais tarefeiros, porque acham que é melhor você se livrar das atividades ao invés de prezar por entregar a sua atividade com uma boa qualidade, né? Entregar um código bom, um código que seja bom para manter, um código sem bugs. Agora, às vezes, não é só preguiça, não é só vontade de pegar a próxima atividade. Às vezes tem um monte de situações por onde você passa que acontecem com você ali, na sua empresa, dentro do seu contexto, na sua equipe, que te deixam numa sinuca de bico ali sobre fazer teste ou não fazer teste. São essas situações que eu quero trazer aqui para a gente discutir. E esse é um outro ponto que torna essa discussão importante, é que deixar de fazer coisas importantes no seu trabalho é um problema que gera outros problemas no futuro. Quantas vezes você já não teve que corrigir um bug de alguma coisa que você não testou direito? Quantas vezes você entregou um trabalho porque você tinha seus motivos ali, ou simplesmente porque você não quis fazer teste de unidade, e aí depois você teve que fazer uma correção na correria, teve que trabalhar até de madrugada para corrigir o problema, teve que ficar com o seu cliente na orelha lá, te enchendo o saco, porque o sistema estava fora do ar, porque aquela funcionalidade que você fez era mega importante, mas ela deixou de funcionar. Ou na pior das hipóteses, né, quando a gente trabalha até a madrugada aí, que é porque a sua alteração quebrou o sistema inteiro e parou um monte de coisas. E isso é uma coisa que acontece todos os dias na área de tecnologia. A gente entrega o nosso código de uma forma desleixada e depois paga o imposto por fazer isso. A gente paga, acha que às vezes é melhor, mais rápido, estou com pressa, preciso pegar a próxima atividade aqui, e depois você vai gastar seu tempo lá na frente corrigindo bug. Então, tem outros problemas que isso gera também, né? Não é só sobre bugs ou sobre manutenção. Quantas vezes você não teve que mexer num código que estava uma desgraça para mexer ali, super complexo, qualquer coisinha que você troca quebra a lógica. E na hora de alterar, não tem um teste para você saber se o que você alterou quebrou ou se continua funcionando. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? É por isso que eu acho que é legal a gente falar e bater esse papo de vez em quando aqui sobre essa parte da mentalidade dos devs. Né? O que a gente faz, como a gente faz, por que a gente faz. Eu acho que esse é um tema bem importante para a gente discutir aqui no canal. E aí, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou falar aqui que vai te ajudar, que vai melhorar o seu dia a dia e que você pode até, inclusive, colocar em prática já, amanhã, hoje, não sei quando você está vendo esse vídeo aí. O primeiro ponto, você vai entender de onde que vem essa preguiça. Veja que eu já pus entre aspas ali, porque às vezes não é preguiça, às vezes é simplesmente uma situação do seu dia a dia. É muito mais fácil você tomar alguma atitude quando você entende as coisas. Informação é diferente de conhecimento, que é diferente de habilidade. A informação é uma coisa que você sai catando por aí. Conhecimento é uma coisa que você internaliza, uma coisa que você consegue reter. E habilidade é você pegar o seu conhecimento e colocar ele em prática. Usar ele para alguma coisa. Porque também não adianta você ter conhecimento de um monte de coisa se você não faz nada a respeito. Não adianta você ficar aqui no meu canal aqui assistindo vídeos sobre teste de unidades, você vai ficar escutando eu falar a mesma coisa toda hora se você não faz nada. Se você não pega esse conhecimento que eu te passo aqui e tenta colocar ele em prática de alguma forma. Nem que seja só para ensinar a outra pessoa. Ainda assim, nada substitui a prática.
Se você pega um conhecimento de qualquer fonte, não é só o que eu passo aqui não, é de livro, de artigo, se você não coloca ele em prática, não adianta. Então essa é a importância de você aprender de onde vem esse sentimento. Por que você sente essa angústia? E o que te bloqueia? Porque daí o segundo passo que a gente vai aprender aqui é aprender a combater esse sentimento. O que você pode fazer para não se sentir assim? Ou melhor, você vai se sentir assim em vários momentos. Como eu disse, isso acontece com todo mundo. Mas a questão é, o que você pode fazer a respeito disso? E não sucumbir a essa tentação e entregar seu trabalho sem teste nenhum. E aí, por último, eu quero te mostrar como que você pode criar um processo para te ajudar com isso. Porque também não adianta você entender as coisas, não adianta você aprender o que você pode fazer para melhorar, se você não cria um processo. É muito comum as pessoas, principalmente em TI, né, olharem para coisas do tipo TDD, por exemplo, que é um processo de desenvolvimento, e acharem que, mas é só fazer o teste primeiro e tá tudo beleza. Não é assim que funciona. Seu cérebro não foi feito para pensar dessa forma. Então, se você não desenvolver um processo para aplicar TDD no seu dia a dia, não vai brotar do chão, você não vai conseguir fazer. Vai por mim que eu já tentei, eu já vi várias pessoas tentando sem ter um processo. E não funciona. Várias outras coisas, se você parar para observar aí no dia a dia da sua equipe, no dia a dia da sua empresa, funcionam da mesma forma. Se você precisa fazer alguma coisa específica dentro da empresa, você precisa ter um processo. Se você não tiver um processo, um guia, falar assim, é para fazer isso primeiro, depois isso, as pessoas não fazem. E a coisa não anda. Não adianta. As pessoas são assim. Não é porque você é mais esperto, menos esperta, ou mais inteligente ou menos inteligente. Não é assim que funciona. A gente funciona bem quando a gente tem um passo a passo. Quando esse conhecimento fica dentro de você, quando ele vira uma coisa mais interna ali dentro da sua cabeça, automática, aí a coisa flui. É a mesma coisa que dirigir, né? Quando você está dirigindo, ou está aprendendo a dirigir, né? Um instrutor lá da autoescola, ou a pessoa que te ensinou, ela vai falar, primeiro você troca a marcha aqui, pisa na embreagem. Quando você está começando, você se perde todo, né? Não, tem que prestar atenção no retrovisor, na lateral, em cima, na frente, atrás. Pô, tem que pisar nos pedais aqui e frear. E é muito difícil. Depois que você aprende, depois que você pega a prática, fica tudo muito automático. Você desgruda o peito do volante, começa a dirigir mais relaxado, mais relaxado. Dá para ouvir música, dá para conversar, dá para fazer um monte de coisa. Seu cérebro se acostuma com a ideia. E aí você vai fazer. Então fica muito mais fácil depois que você cria um processo. Então vamos lá. Se você sabe que é bom, por que você não testa então? E aqui, muito importante, eu estou considerando que você sabe que fazer teste de unidade é uma coisa boa. Se você não sabe, se você está em dúvida, se você não tem certeza, aí esse vídeo aqui, ele infelizmente não é para você. Aí você vai ter que ver um outro vídeo e vou gravar vários aí no futuro também para falar sobre isso. Por que é legal, por que é interessante. Agora, se você acha que realmente é interessante, se você não tem dúvidas, mas ainda assim você não testa, por que isso acontece? Eu acho que, de verdade, hoje em dia, é o caso de muitos devs. Tem muita informação por aí, todo mundo fala que é interessante, mas na prática o que a gente vê é que a maioria dos devs não faz teste de unidade, e às vezes não faz teste nenhum, né? Só teste manual ali, que você já sabe, eu não considero exatamente como um teste, é um complemento, né? Não é o teste principal. O primeiro ponto. Não dá tempo, eu preciso entregar logo. Eu sempre estou com pressa, tudo é urgente. E aí, cara, teste de unidade ele consome tempo, é difícil, não dá tempo de testar. Essa é a desculpa universal para tudo que você faz na vida. Isso é uma coisa que você precisa entender. A gente nunca tem tempo para nada. Se você está fazendo uma coisa agora, provavelmente você está pensando no que você quer fazer depois. Você nunca está presente ali pensando no que você tem que fazer agora, no que é importante agora. E outra, tempo é uma questão de prioridade. Se você não priorizar as coisas que são importantes, você nunca vai ter tempo. Então, não adianta você ficar falando que não dá tempo, porque você nunca vai ter tempo. E para ilustrar esse ponto, eu vou te contar uma história. Nessas últimas semanas, eu estava fazendo uma atividade bem complexa.
e precisava pegar dado de um monte de lugares, vários serviços diferentes ali para preencher um objeto gigantesco. Depois tinha que aplicar algumas regras ali. Era um fluxo de negócio complexo por si só. Um fluxo longo, um fluxo difícil, cheio de regrinhas ali. E eu tenho o hábito de não fazer teste de unidade primeiro. Como você já deve ter visto em outros vídeos, se você sabe, se você não sabe. Eu não pratico TDD. Eu não me sinto confortável. São raros os momentos onde eu faço porque eu acho que vale a pena. Para mim, particularmente, é mais difícil. Então não me adaptei bem. Se eu não me adaptei bem, não adianta eu ficar insistindo ali. Eu já insisti bastante com esse ponto. Mas realmente para mim não rolou. Então eu costumo fazer um pouco de código e depois fazer os testes. Só que nesse fluxo eu acabei entrando num buraco negro ali de pensamentos e esqueci de fazer o teste. Então quando chegou no final do trabalho, eu me peguei fazendo teste manual. Eu me peguei apertando F5, coisa que eu falo aqui para você não fazer, eu estava fazendo. E eu nem tinha percebido. Só que como a atividade era muito longa, o resultado foi que o código ficou mega complexo, porque era uma atividade complexa, de fato, não tem como uma coisa dessa ser muito, muito simples, mas acabou que eu fiz um monte de código sem testar nada, sem fazer nenhum teste de unidade. Quando você chega nesse momento, é muito difícil você olhar para o código e falar, então agora eu vou testar. Você começa a esbarrar na complexidade do código. Porque você vai olhar para ele e vai falar, cara, não vou testar isso porque agora não dá tempo. Agora acabei gastando meu tempo aqui fazendo design, fazendo coisas que não sei se valeria a pena ou não valeria a pena ter feito. Mas eu perdi o foco e agora não tenho tempo. Preciso entregar logo. Tá vendo como que isso acontece com todo mundo? É uma coisa normal. Não adianta você ficar dando desculpinha. Se o código está complexo, você fez ele ficar complexo. Então você tem que trabalhar de um jeito para que você não chegue nessa situação. Não adianta você ficar reclamando que não tem tempo se você deu prioridade para as coisas que não importavam na hora. Toma muito cuidado com essa questão do tempo. Nunca vai dar tempo para fazer nada. E toda vez que você fala que não tem tempo, você está entregando um código pior. Você está abaixando a qualidade do seu trabalho. Você vai falar que não dá tempo, eu vou fazer de qualquer jeito. E se nunca dá tempo, quando você vai ter tempo de fazer uma boa entrega? Quando que você vai ter tempo de fazer teste de unidade? Essa é uma coisa para você tomar muito cuidado. Um segundo ponto. Às vezes você não testa porque você nunca usufruiu de fato dos benefícios do teste. Se você nunca viu, porque uma coisa é você ouvir as pessoas falar, uma coisa é você ficar escutando eu falar que teste de unidade é legal, é bom, é interessante. Outra coisa é você ver o benefício do teste, é você passar por aquilo. Tem muitas vezes eu vejo o pessoal falando muito sobre microserviços, sobre programação assíncrona, com filas, com serviços de nuvem muito loucos lá. Cara, tudo isso é muito legal. Mas muitas vezes a gente escuta falar que é bom, mas não usufrui do benefício dessas tecnologias. Se você tem um cenário que é super simples, um cadastro de produtos, que só tem um monte de formulário para imputar informação, não tem por que você criar uma stack de tecnologia gigantesca. Porque a sua necessidade não exige que seja assim. Você vai ter outros processos que talvez tenham benefício sobre isso. Mas o seu cadastrinho ali, que é mega simples, às vezes não vale a pena. Então não adianta você ficar remoendo as coisas e falar, não, podia fazer assim, podia fazer assado. Se você nunca usufruiu do benefício de fazer as coisas desse jeito. O teste de unidade ele traz vários benefícios aqui. Vai te dar mais qualidade, vai deixar seu código melhor, mais fácil de manter, vai diminuir a quantidade de bugs que você entrega. Tudo isso é mega positivo. E você já deve ter ouvido falar isso em outros lugares, não só aqui. Só que se você nunca viu isso acontecer com você simplesmente não vai dar valor para isso. Porque se você nunca viu, cara, eu não vou ter esse benefício antes. Isso aconteceu comigo, eu já vi o benefício do teste. Então, quando eu caí nessa situação aí de, mas o código agora ficou complexo, eu acho que eu não vou fazer teste.
me vem na memória que, pô, eu já tirei benefício disso, então é melhor fazer do que não fazer. Não fica se culpando também se você acha que é melhor entregar sem teste naquele momento, que um dia você vai fazer. Né? Você precisa usufruir dele para conseguir enxergar. Um outro ponto, às vezes a gente não testa porque acha que não tem conhecimento suficiente. A gente olha para o código e fala assim, como é que eu vou fazer um mock disso aqui? Eu nem sei direito o que é um mock, os caras falam de mock aqui, mas nem... O que eu tenho que testar? Eu tenho que testar isso aqui, eu tenho que testar esse if, eu tenho que testar essa variável, eu tenho que testar esse retorno, eu tenho que testar se chamou esse método, se não chamou, eu tenho que testar no banco. E você fica com um monte de dúvida aqui. Não ter conhecimento suficiente é um dos maiores, é uma das maiores muletas, eu acho, que a gente usa para falar que não testa. Porque para pensar, como que você aprendeu a programar? Você aprendeu a programar lendo? Você aprendeu a programar fazendo curso? Ou será que você aprendeu a programar indo para a prática? Abrindo a IDE, abrindo um editor de texto, compilando código, fazendo coisas. Você não aprende estudando. O estudar é adquirir conhecimento. Você só aprende de fato quando você transforma aquilo numa habilidade. Se você realmente internaliza aquilo e faz e vê acontecer, você está aprendendo. Então, quando a gente fala que não tem conhecimento técnico suficiente para testar, a gente, inconscientemente, a gente está mandando para o nosso cérebro a informação de que, olha, você não sabe fazer, então não faça. Só que a informação tinha que ser o contrário. Se você não sabe fazer e precisa, você tem que fazer. Você já viu um confeiteiro fazer um bolo muito bom só assistindo vídeo no YouTube? Eu não sei se você gosta de cozinhar ou não. Eu gosto, eu acho legal, eu acho divertido. Mas se você não cozinha, você nunca vai aprender. Você não vai ser um boleiro, uma boleira ali, fazer um bolo confeitado super bonito ali, se você não pegar um negócio para fazer um bolo. Se você não misturar. A prática é muito diferente da teoria. Eu já vi muita gente falar que não tem conhecimento suficiente e fica comprando curso, fica estudando, e aí posta certificado no LinkedIn. Nada contra você postar seu certificado no LinkedIn, não. Mas não adianta você ficar só falando para os outros que você fez. Não adianta você só ficar procurando cursinho lá de R$22, de R$5, curso de graça para fazer. Não adianta. Você precisa ir para a prática. Se você não praticar, você nunca vai aprender. E aí se você ficar falando que não tenho conhecimento ainda, então não vou fazer, você vai entrar num loop. Não tenho conhecimento, vou estudar mais. Eu não tenho conhecimento, vou estudar mais. É justamente porque você não tem conhecimento que você precisa fazer. Porque você precisa experimentar. É bem diferente isso. Bota aí na sua cabeça. Não adianta você ficar falando que não tem conhecimento suficiente. E o último ponto que eu acho um dos principais aqui é o deixa para fazer depois. Foi o meu caso, inclusive. Depois eu faço teste. Depois eu faço teste. E aí, cara, geralmente, depois é nunca. Quando você fala que você vai fazer depois, você não vai fazer. Quanto débito técnico, quanta dívida técnica você já não deixou no seu código? Porque você falou, eu vou fazer assim mesmo agora, depois eu corrijo. Depois a gente faz melhor. Faz desse jeito mesmo. Depois a gente arruma. Quantas vezes você já não fez isso e quantas vezes isso já não te deu problema? Eu não sei se você tem experiência aí na área, se você trabalha muito tempo ou não. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Literalmente, não foi 10 vezes, 20 vezes. Eu já vi isso acontecer muito. A gente fala que vai fazer depois e não faz. Você fica se enganando. Né? E aí, se você deixa para fazer teste de unidade depois, você tem que estar ciente de que depois vai dar mais trabalho. Eu não estou falando também para você fazer TDD. Como eu disse, eu mesmo não faço. Agora, se eu deixar toda hora para fazer depois, eu acabo entregando sem teste. Então, assim, em algum momento da minha atividade, eu tenho que parar para fazer teste de unidade. Porque senão eu vou deixar para depois. Se eu deixar para depois, depois é nunca. E aí não adianta mais. Você vai ter que lidar com complexidade, você vai ter que lidar com a sua falta de tempo. Você vai priorizar coisas que talvez não sejam importantes.
Então não fica com esse pensamento do deixa para fazer depois. Não é depois. Se você não quer fazer agora, então assim, ó, eu vou fazer nesse momento. Sei lá, você tem uma semana para fazer sua atividade. Na quarta-feira, eu começo na segunda, né? Na quarta-feira eu vou fazer teste de unidade. É isso, né? Não falar, não, depois eu faço. Depois é nunca. Lembra disso aí. Tudo que você deixa para depois, você acaba não fazendo. Vamos falar sobre como você pode evitar esses pontos. Como é que eu faço para desviar dessa bala aí e não cair na tentação de não fazer teste de unidade? Vamos começar criando um processo para você seguir. Como eu disse, é muito mais fácil você internalizar um conhecimento, aprender de fato ali na prática, quando você tem um guia. Então, para começar, 2 perguntas. Antes de você decidir se você vai fazer ou não, quando você sentir aquela coisa, aquela angústia, né? Putz, mas será que eu faço teste, será que eu não faço? Você se faz essas 2 perguntas. Lembrando aqui, ó, que não adianta você fazer essas 2 perguntas se você não sabe, ou melhor, se você não tem a informação, né, não tem o conhecimento ali, de que o teste de unidade é uma coisa importante. Se você ainda tem dúvida, se você não tem certeza, não adianta você se fazer essas 2 perguntas, porque a resposta sempre vai ser não vou fazer teste. Beleza? Então, para fazer essas 2 perguntas, você precisa ter a noção de que teste de unidade é uma coisa positiva, sim. Beleza? Isso tem que ficar bem claro aqui. Então, primeira pergunta que você vai fazer. Eu conheço muito bem o código e as regras. Conheço muito bem a ponto de ter segurança sobre a minha alteração. Por que eu acho que essa pergunta é importante? Porque muitas vezes, dentro do seu contexto, você conhece tão bem aquele código, você já mexeu tanto nele, você conhece tão bem as regras, você já trabalha tanto tempo com aquele sistema, que às vezes você sente a segurança de não fazer o teste. Se eu for fazer alteração, eu vou gastar 2 minutos. É uma linha que eu tenho que alterar. Só que esse código ele não tem teste nenhum. E aí se eu vou fazer o teste nele, eu vou gastar 2 dias para fazer o teste. Então, entre fazer a alteração em 2 minutos ou demorar 2 dias, aí eu vou preferir fazer sem o teste. É uma coisa para você pesar. Não estou dizendo aqui que só porque você tem segurança que a coisa vai funcionar e não vai dar problema. Essa situação que eu passei era um caso desse. Eu tinha muita segurança de fazer a alteração. Só que na hora que eu comecei a fazer teste apareceu um monte de bug. Porque eu simplesmente fui pegando o código de um lugar, do outro. Eu tinha uma noção de como tinha que ser feito. Eu já tinha uma base, né, para seguir, né, um fluxo que já existia, que eu tinha que fazer ele muito parecido. Então eu acabei me deixando levar pela confiança. E essa confiança, ela te traz nos piores momentos. Ela vai dar problema quando você está em produção e não podia dar problema. E aí você vai ter que fazer uma correção ali na correria. E aí é estresse, é gente te enchendo o saco. É perguntando se tá indo, se não tá indo. É por isso que o seu trabalho fica estressante. Porque às vezes você confia demais no seu taco ali e não era bem assim que a coisa funciona, sabe? Então não significa que você conhecer muito bem o código e as regras te dá carta branca para não fazer teste de unidade. Não é isso que eu estou dizendo. É só que em alguns momentos você pode usar isso como uma medida. Elas podem ser usadas como base para você tomar uma decisão de fazer ou de não fazer. Às vezes existem situações sim onde o custo-benefício do teste não vale a pena. E essas 2 perguntas elas vão te ajudar a pesar isso. Então, se você conhece muito bem o código e as regras, você pode pesar o esforço que você vai fazer entre a alteração e o teste. Fazer com o teste é melhor? Sim, é melhor. Mas se você achar que o custo-benefício não é bom, é uma coisa que você pode usar para tomar essa decisão de testar ou não. De fazer o teste automatizado, não um teste de unidade. Ou testar manual, né? Se você não testa, eu teria uma linha aqui e não testei nada, meti em produção, aí é coragem demais. Você pode fazer, mas precisa de coragem demais. No mínimo, você precisa fazer um teste manual muito bem feito. Ele vai demorar, talvez, sei lá. Mas, às vezes, esse teste manual não demora 2 dias. Segunda pergunta. É melhor investir no teste agora? Ou é melhor
lidar com a correção de bugs no futuro, com uma possível correção de bugs no futuro. Né? Às vezes, por você conhecer bem, uma coisa é consequência da outra também. Por você conhecer muito bem o código, às vezes você prefere não investir nesse exemplo aí que eu dei, né, dos 2 dias de teste, e investir, sei lá, 1 dia na correção dos bugs agora. Eu sei que eu sempre falo que o teste de unidade, né, é um investimento de médio e longo prazo. Então, quando você testa agora, você não está colhendo seu benefício agora, você está colhendo ele no futuro. Que é quando você tiver que fazer a próxima alteração. Ah, fiz a alteração aqui e eu não sei se está funcionando ou se não está funcionando. O teste vai te falar se você quebrou ou não. Se tem um bom teste de unidade ali. Se você não faz esse teste, esse benefício do futuro ele não vai existir. Só que às vezes você não consegue investir esse tempo no momento que você está agora. E tirando aqui a desculpa do tempo, né? Lembra que você não pode ficar dando desculpa de tempo toda hora. Mas existem sim situações onde você não tem tempo. Pô, o sistema está fora do ar. E você precisa fazer a correção. Você vai gastar 2 dias fazendo teste de unidade? Ou será que não é melhor você corrigir, fazer um teste manual mesmo e arriscar ter bugs lá no futuro? Porque às vezes é melhor você ter um outro bug do que você ter o bug que você está agora. Que o sistema está fora do ar, não está funcionando. Entende o que eu quero dizer? Não é uma questão de fazer teste porque eu tenho tempo ou porque eu não tenho tempo. Mas é entender dentro do seu contexto. Isso é muito importante, né? Contexto aqui é muito importante para você considerar. Né? Às vezes, dentro do seu contexto, vale mais a pena trocar o bug que você está agora pela possibilidade de ter outros bugs. E aí você pode usar o seu tempo para fazer teste de unidade nessa parte do código no futuro, quando você tiver com uma atividade mais tranquila. Por exemplo, se você tiver que fazer uma nova feature. Porque uma nova feature, provavelmente vai passar por um teste mais rigoroso. Você vai ter mais tempo para fazer. E quando você está com uma nova feature para fazer, a empresa está investindo dinheiro para ter um retorno. Quando você corrige um bug, ela está investindo o dinheiro para corrigir uma parada que você fez errado antes. Então, veja que o humor das pessoas é muito diferente nessas situações. As coisas geram mais estresse ou menos estresse por causa disso. Quando você está num momento de bug, você está num momento de estresse. Quando você está num momento de nova feature, você está num momento de felicidade. Faz toda a diferença isso para você e para sua tranquilidade. Então, quando você está numa nova feature, você não tem a angústia de não fazer teste. Às vezes você até tem, como era o meu caso, por exemplo, mas não existe a pressão. Acho que a palavra aqui não é angústia, né? Não existe a pressão de você ter que fazer essa alteração agora. É diferente. Aqui você só tem que tomar um certo cuidado pelo seguinte. Esse tipo de resposta, você vai precisar de conhecimento de contexto da empresa, ou seja, se você acabou de chegar na empresa, talvez você não consiga tomar essa decisão de uma forma mais assertiva, e você também precisa de um pouco mais de experiência. Se você tiver que responder essa pergunta e você não se sente confortável em responder, divide com o time. Troca uma ideia com as pessoas do time, as pessoas mais experientes. Aí elas vão te ajudar. Se você não se sente capaz de responder essa pergunta, divide com o time. Não precisa responder ela sozinho. Não precisa tomar essa decisão sozinho. Uma pessoa mais experiente, tanto de área quanto tecnicamente e até quanto no contexto da empresa ali, talvez ela possa te dar uma resposta melhor. Ou, se ela não tiver uma boa resposta, porque às vezes as pessoas mais experientes elas já não testam, e aí a tendência é que elas vão dizer para você não testar também, você pode pelo menos ter um embasamento na sua resposta. E para complementar essas 2 perguntas, primeiro de tudo você vai fazer essas 2 perguntas para você, mas para complementar, eu vou deixar 2 dicas aqui para você começar a sair do loop de não fazer teste. A primeira coisa cria um teste. Se você está sentindo essa angústia, acho que é melhor entregar logo porque eu preciso, não testa tudo. Faz um teste, só um. Você não precisa testar toda a sua atividade, você não precisa testar todo o código que você escreveu.
testa uma coisa. Esse um teste que você faz, ele não serve para você ter a melhor qualidade de entrega possível. Ele não serve para remover todos os bugs do seu código. Não é isso. Esse um teste que eu estou falando para você fazer é para desbloquear a sua mente. Porque essas coisas elas geram bloqueios internos. A gente acha que é melhor não fazer. Sabe? Ah, porque não tenho tempo, porque não dá, porque eu não tenho conhecimento, porque depois eu faço. Mas quando você faz um teste, você começa a quebrar o loop. Porque toda vez você vai ficar falando, não sei, não tenho tempo, não tenho conhecimento. Não tenho... E aí você pega a próxima atividade. Pô, não tenho tempo, não tenho conhecimento. Não... Quando você faz um teste, você dá um basta nesse loop aí. E aí, assim, ó, se você fizer um teste agora, e na próxima atividade você faz mais um teste, você já tem 2 testes. Já começa a fazer diferença. É melhor você ter um teste do que não ter nenhum. Esse é um grande erro de pensamento dos devs. Os devs acham que se você não testar tudo, não vale a pena. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O seu código, sua aplicação, seu software aí, ó, ele não brotou do chão. Ele não apareceu, código pra caramba, 200 mil linhas de código. Ele foi sendo incrementado com o tempo. O teste é a mesma coisa. Então, se você não tem tempo, se você acha que não dá, faz só um. Se você faz um hoje, faz um amanhã, faz um depois de amanhã, em 100 dias você tem 100 testes. Se você não faz esse um teste aí, um teste por dia, em 100 dias você vai continuar tendo 0 testes. Então não se preocupa em testar tudo. Se preocupa em começar. Ah, André, mas pô, esse cara aqui ele é cheio de mock, eu não sei fazer mock, eu não entendo direito como é que faz. Não tem problema. Pega um outro trecho do seu código que não tem independência. Que não precisa de mock. Mas seu teste vai ficar lá. E assim, cara, mas eu vou rodar um teste. Roda um teste. Você vai ver como isso muda a forma que você enxerga as coisas. Porque daí você faz um teste hoje, você faz um teste amanhã, você faz um teste depois de uma semana. Mas você começa a ver o bolo crescer. Você começa a ver a coisa andar. É diferente. E sua visão sobre isso começa a mudar. E outra coisa que muda também é a visão do time. Quando você faz e o pessoal do time começa a ver, eles começam a ver que dá para fazer também. Começa a parecer possível. Eu não sei se você já viu um cara fazendo parkour. Uma coisa você vê na TV, no YouTube, sei lá, né? Quando você vê ao vivo, é diferente, né? Porque o cara tá numa parede gigantesca. E você fica olhando pra parede e fala, pô, não dá pra escalar essa parede não, hein? Vai precisar de uma escada, sei lá. O cara do parkour vem, com 2 pulos, ele chega lá em cima. E sai do outro lado. E você fica olhando e fala, fazendo assim acho que dava, hein? Não é tão impossível assim. É uma coisa que você não visualiza que é possível se você não ver. Com teste é a mesma coisa. Quando você começa a ver alguém testar, parece possível, parece tangível. É diferente, faz toda a diferença. Começa a fazer isso para você ver. Um teste. Não dá para fazer teste, não tem como. Beleza, faz um, só um. Não precisa fazer mais nada. E isso aí você pode fazer agora. Pega a sua atividade que você está fazendo agora, que você está com receio aí de fazer teste ou não. Faz um teste nela. Você vai ver como a sua mentalidade muda. Quando você criar seu primeiro projeto de teste, quando você criar seu primeiro método de teste, a mentalidade muda muito, você vai ver. Uma última coisa que eu quero te passar. Faça do teste um valor do seu trabalho. Isso é uma coisa que eu demorei para entender. De verdade, eu já tinha lido, já tinha visto isso em palestras, em cursos, mas eu demorei um pouco para entender esse conceito de verdade. Sabe quando você chega nas empresas, ou quando você entra num site institucional da empresa, tem lá umas frases que eles falam assim, qual é a missão da empresa, os valores da empresa. Quando a gente fala sobre valores, são coisas que você valoriza, coisas que a empresa valoriza. Vou te dar um exemplo. Se você é uma pessoa de bem, você deve saber que roubar é errado. Você não vai roubar. Você vai olhar para uma situação e vai falar, pô, tem um dinheiro na mesa aqui. Né? Vou pegar esse dinheiro e colocar no bolso? Não. Por quê? Porque você sabe que roubar é errado e que esse dinheiro não é seu. Alguém ensinou para você um dia, seu pai, sua mãe, ou a pessoa que te criou, sei lá, que roubar é errado. E que você não deve pegar esse dinheiro aí. Ou seja,
Não roubar é um valor seu. Você considera aquilo errado e quando você tem a oportunidade de fazer, você não faz. Porque quando você faz, aquilo fere os seus valores. E quando alguma coisa fere o seu valor, você se sente mal. Você acha que está fazendo uma coisa errada. Por pior que seja o ser humano, não tem como a gente não ficar mal quando um valor nosso é ferido. Não tem como. Você se sente mal. Então, a gente acaba lutando para não ferir nossos valores. Se você colocar o teste de unidade como um valor do seu trabalho, você vai se forçar a fazer teste. Foi o que aconteceu comigo. Porque eu acho que, cara, vai me dar uma qualidade melhor, vai me trazer benefícios, vai trazer benefícios para a empresa e vai me fazer evoluir como profissional, porque eu vou acabar aprendendo uma coisa nova, eu vou acabar fazendo de um jeito diferente que eu não imaginava que dava para fazer. Eu sei que isso me traz benefícios e eu sei que é importante. Então é um valor. Quando eu não faço, eu me sinto mal. Eu acho que está indo contra aquilo que eu acredito. E é por isso que eu faço. Mesmo quando a situação é desfavorável. Mesmo quando eu acho que eu não devia gastar mais tempo com aquilo. Mas eu faço. Porque eu sei do benefício. Então estou jogando aqui um jogo de longo prazo. Tanto para a empresa, porque eu sei que vai gerar benefício no futuro, quanto para mim também. Quanto mais teste eu fizer, melhor em teste eu fico. Quanto mais teste eu fizer, melhor conhecimento técnico eu vou ter. Vou aprender coisas novas. Como eu aprendi dessa vez aí, que eu usei um padrão diferente que eu nunca tinha usado. E eu sei que vai gerar assunto para eu vir falar aqui com você. Então só me gera benefícios. Por que eu não vou fazer? Então, quando você fizer do teste um valor do seu trabalho, uma coisa que você acha realmente importante, porque você acredita, não porque as pessoas falam para você, mas porque você realmente acredita que aquilo é bom. E aí sim é um valor, né? Porque se você não acredita, não é um valor. Não adianta. Aí você nunca mais vai deixar de fazer. Mesmo que você não consiga fazer todos os testes possíveis, pelo menos um você vai fazer e você vai lembrar de tudo isso que eu falei. Então, faça do teste um valor do seu trabalho. Outras coisas que você acha que é importante, também faça ser um valor do seu trabalho. Então, concluindo, o grande problema aqui não é você sentir a angústia de não testar. Se sentir mal ou não se sentir mal. O grande problema aqui é você ficar arrumando desculpa. Pô, mas eu não consigo, porque não dá, porque não tem tempo, porque não sei, porque não tem conhecimento. Para de dar desculpa. Começa a fazer alguma coisa sobre isso. Se você toma decisões com consciência, é diferente. Se você escolhe não fazer naquele momento, mas você sabe que depois você vai fazer, não tem problema. Sempre faça suas escolhas com consciência e não com urgência. Toda hora vai passar alguma coisa urgente na sua mesa. E se você deixar de fazer as coisas que são importantes porque é urgente, você nunca vai fazer aquilo que importa. E a última coisa que eu quero deixar aqui para você. Testar é um hábito. Testar é um hábito. Se você se acostuma a fazer teste, você vai fazer sem pensar. Lembra do exemplo que eu falei do carro? No começo é difícil dirigir. Depois que você pega o hábito de dirigir, vira automático. Teste de unidade é a mesma coisa. Se você já programa há muito tempo, você vai perceber que muitas coisas a sua mão está fazendo antes de você raciocinar. E não é que você não está raciocinando. É porque aquilo ficou tão automático que você está pensando já na terceira coisa, na terceira linha de lógica, mas você ainda está digitando a primeira. É porque aquilo está automático na sua cabeça. Você não fica pensando que para fazer um if eu tenho que escrever o if. Ou, não, aqui eu tenho que pôr uma condição. Mas eu tenho que escrever qual comando. Tem que fazer um loop, mas eu tenho que usar um for each. Você não faz isso. É automático. A ideia vem e pá, você já escreveu. Você nem percebe. Com teste é a mesma coisa. Quanto mais você testar, mais hábito de testar você vai ter. Vai vir automaticamente. As outras coisas que vêm com o teste vão vir junto.
Ah, eu sei que se eu fizer aqui com uma dependência concreta, eu não vou conseguir fazer teste depois. Então já vou criar uma interface e já vou fazer aqui. Aí eu sei que se eu tiver esse acoplamento, depois não dá teste. Aí eu sei que aqui eu tenho que retornar isso aqui, porque senão tudo vai vir junto. Porque é um hábito. E ele vai te trazer bons hábitos de programação. Isso é uma coisa que faz total diferença na sua habilidade de programação. Você vai ver que muda o jeito que você programa. Não porque você está fazendo o teste em si, mas é porque como você já faz muito teste, você já sabe as coisas certas que você tem que fazer, as coisas erradas. Então você começa a evitar fazer errado desde o começo. Você já vai ter menos retrabalho. E mais importante, o contrário também é verdade. Não testar também é um hábito. Então, quanto menos você testa, menos você vai testar. Se você não sair da roda do rato, você vai continuar entregando seu trabalho sem teste a vida toda. E você vai ficar vendo o vídeo falando que é importante e nunca vai conseguir fazer. E sempre vai ficar falando, tem que fazer teste mesmo. Não é importante, isso é legal de fazer. Mas você é a pessoa que não faz. E eu não quero que seja assim. Se você mesma aí não se ajuda, não tem o que fazer. Não adianta você ficar assistindo vídeo na internet, não adianta você ficar fazendo curso. Quanto mais você testa, mais você vai continuar testando. E quanto menos teste você faz, mais você vai ficar na roda do rato ali de não fazer teste e de ficar reclamando que podia ter testado. Se você gostou desse conteúdo aqui, dá um joinha aí no vídeo, dá um like nesse vídeo. Se você gostou muito, assina o canal, se inscreve aí, porque ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Se você tiver outras dicas do que você faz quando você sente essa angústia de não testar, né? Mas será que eu devo testar? Será que eu não devo? O que você faz quando isso acontece? Deixa aí nos comentários também, que é muito legal eu saber se eu tô te ajudando, saber se você tem outras coisas para dividir aqui com a galera, porque também me ajuda a aprender bastante. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.